Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje nós vamos estudar uma nova tipologia textual. Anteriormente, nós vimos estudando poema narrativo, e nós vimos todas as características desses tipos de texto que nós estudamos. Agora nós vamos estudar uma reportagem, tá certo? É importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Isso vai fundamentar a nossa videoaula, ok? Então vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí, ok? A reportagem que você vai ler agora apresenta informações sobre como vivem alguns povos indígenas no Brasil atualmente. O que você sabe sobre os povos indígenas? Comente. Os nossos comentários eles serão feitos na nossa sala virtual, no nosso grupo de WhatsApp, ok, meus amores? Você acha que existem diferenças entre o modo de vida dos indígenas dos dias atuais e dos que viviam antigamente? Cite algumas delas. Essa resposta você vai poder dar com mais segurança depois que você fazer a leitura com muita atenção, tá certo? Do nosso texto, da nossa reportagem. Agora leia a reportagem. Então, vamos começar. Como vivem os índios hoje? Descubra como é o dia a dia dos grupos indígenas no século XXI. Em 19 de abril, celebra-se o Dia do Índio. Ótima oportunidade para que você se pergunte: como vivem hoje os primeiros habitantes do Brasil? Muito tempo se passou desde que os portugueses chegaram aqui e conheceram esses povos cheios de tradições. Mais de 500 anos depois, qual é o resultado desse encontro de culturas? Pegue seu cocá e embarque nessa viagem ao mundo indígena moderno. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de convidar vocês durante a leitura é que vocês observem as gravuras, as imagens que aparecem. É muito importante que a gente aprenda a fazer uma leitura do texto escrito e do texto não verbal, que é feito de imagens, ok? Vamos lá. Vamos ler a legenda. No Brasil vivem atualmente cerca de 900 mil indígenas, mas era muito mais, viu, gente? Por toda parte. Você que está acostumado a pensar que os índios vivem na floresta, já imaginou morando no meio do sertão ou na beira da praia? Pois saiba que isso é comum, especialmente na região Nordeste. Apesar disso, a maioria dos 900 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habita regiões de floresta, em terras destinadas pelo governo a eles. Muitas dessas terras ficam no estado do Amazonas, mas também existem grupos indígenas nos outros estados da região norte e na região centro-oeste, além do nordeste e do sudeste. Nessas terras, os índios vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Até aí, nada diferente dos indígenas que viviam por aqui há 500 anos. Mas saiba que, nesse tempo, muita coisa mudou. Os índios não poderiam ter vivido em contato com o homem branco por 5 séculos e continuarem exatamente da mesma forma. Explica o antropólogo João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer um exemplo? É muito difícil encontrar hoje um índio sem roupa em uma aldeia. Conta Mistureba. Os índios atuais absorvem diversas práticas que não pertencem à sua cultura. Muitas crianças indígenas frequentam escolas mantidas nas aldeias pela Fundação Nacional do Índio e aprendem o português, mas isso não quer dizer que os indígenas tenham abandonado suas tradições, como os rituais religiosos e as danças. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura, explica João Pacheco. É natural que a primeira reação do ser humano ao ver as tradições de outro povo seja a curiosidade e não a hostilidade. Os indígenas têm a possibilidade de praticar as duas culturas, sem se tornarem menos índios por causa disso. Quer ver como é possível? Quando alguém fica doente em uma aldeia, a pessoa é tratada ali mesmo. Isso porque os índios têm muitos conhecimentos para utilizar ervas e plantas no tratamento da moléstia. Além disso, existe o pajé, um curandeiro responsável por cuidar dos doentes. Mas quando o caso é grave e não pode ser resolvido dentro da aldeia, o jeito é levar o doente a um hospital. Nas cidades,
Agora que você já conhece essa mistura cultural, não vá se surpreender tanto ao descobrir que os índios chegaram às grandes cidades. Em lugares como Manaus e São Paulo, eles têm movimentos organizados, conta João Pacheco de Oliveira. Assim, conseguem manter uma vida coletiva de cooperação e promover encontros que mantêm as suas atividades rituais. Depois de saber de tudo isso, dá para ver que pessoas de diferentes culturas podem conviver em harmonia e aprender uns com os outros. Conviver com os índios seria uma experiência maravilhosa para qualquer criança. Eles têm muito a contar e a ensinar, garante João Pacheco de Oliveira. De fato, quem não gostaria de ter um amigo indígena? Interpretação oral. E aí, gente, eu já vou fazendo aquele convite. Ao terminar a leitura, para que você possa fazer as atividades de interpretação oral e escrita, é necessário que você volte ao texto, leia o texto novamente, sublinhe algumas palavras que você, por exemplo, não conhece, procure saber o significado dessas palavras, e aí você vai ter condições de fazer a sua atividade com êxito, ok, meus queridos? Então, vamos lá para as nossas atividades. De acordo com a reportagem, o que se pode concluir sobre a convivência entre pessoas de diferentes culturas? Que é possível essa convivência, não é? E que ela precisa ser harmoniosa, cada um respeitando o outro. Isso é muito importante. Em sua opinião, qual é a importância de conhecer a cultura de outros povos, como a dos indígenas? Enriquecimento cultural, né? Conhecer para respeitar, para dialogar com essas culturas, poder conviver de maneira harmônica, isso é muito importante. Então, vamos para a interpretação escrita. E aí, mais uma vez, eu gostaria de convidar vocês para colocar a data, tá certo? Da nossa aula, para que você possa se organizar, certo? Primeiro, escreva um trecho que apresenta as características que foram mantidas pelos povos indígenas do Brasil há mais de 500 anos. Então, você vai voltar lá no texto e vai fazer isso com muito cuidado, tá certo? Segunda questão. A reportagem Como vivem os índios hoje? Apresenta 3 intertítulos: Por parte, Por toda parte, Mistureba e nas cidades. Qual é a função dos intertítulos em uma reportagem? E aí você vai fazer novamente a leitura, como você já fez, e vai observar que cada um desses títulos ou desses subtítulos ou intertítulos você vai fazer o quê? Você vai perceber uma diferença de assunto. Qual é a importância disso? Então, você vai dar a sua opinião baseada na leitura de cada um desses títulos, ok? Relacione cada intertítulo a seguir ao conteúdo apresentado neles. Por toda parte, mistureba e nas cidades. E aqui vocês vão enumerar esses quadrinhos. Quem é o primeiro, o segundo e o terceiro, ok? Vamos lá. Releia o trecho a seguir. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. De quem é essa fala? Quem é que está falando? E aí você vai voltar no texto e vai ter condições de identificar, certo? Que pontuação é empregada para sinalizá-la? Então, vamos lá. Quarta questão. Com que objetivo o repórter utilizou fala de outras pessoas em seu texto? Assinale a alternativa correta. Então, aqui você só vai marcar uma dessas alternativas, ok, meus amores? Vamos lá. Releia o trecho a seguir. Nessas terras, os índios vivem em aldeias em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. O pronome eles retoma qual expressão usada anteriormente? Aldeias, terras ou índios? E aí você vai. Essa palavra, eles, está se referindo a quê? A aldeias, a terras ou a índios? É isso que está sendo perguntado. Letra B. O exemplo do pronome eles, no contexto acima, permite evitar a repetição de uma expressão empregada anteriormente, repetir uma expressão empregada anteriormente, omitir uma expressão empregada anteriormente. E aí você vai responder, tá certo? A reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico.
Ela pode ser escrita ou oral e apresentar falas ou depoimento de especialista, a fim de comprovar os fatos apresentados. Ok, meus amores? Então vamos lá. Então é muito importante que cada um de vocês faça uma leitura do texto, busque responder às atividades. É sempre importante fazermos isso com alegria. Estudar, como falo sempre, estudar não é carregar um saco de cal nas costas, tá bom? Então vamos fazer as nossas atividades, fazer as leituras que estão sendo propostas no nosso roteiro e realizar essas atividades com alegria e com êxito. Então, meus amores, beijos e até a próxima!